partir daí lutem por seus interesses, né? Porque os interesses maiores, de certa forma, foram atingidos, né? Teoricamente, uma sociedade onde deveria ser direitos iguais. E eu gosto muito justamente para ver que foram as juventudes que construíram a história, independente de ser um movimento estudantil, né? Porque hoje, realmente, o movimento estudantil, de certa forma, é bem a gente que faz parte dos grupos de juventude alternativos, né, que não tem a mesma visibilidade. Apesar de ser maioria hoje, talvez tenha um grande estresse, ou essa coisa mesmo que está existe, né? Esse movimento estudantil hoje ele representa a juventude aonde, né? Porque os espaços políticos que a gente está, a gente vê que, por exemplo, na Conferência da Juventude, as juventudes partidárias, somente uma grande parcela de determinado partido, né, para não entrar em detalhes, tentou implodir processos, implodir processos enquanto as outras diversidades estavam lá, participações de discussão, aproveitando aquele momento como um todo, fazendo a parte cultural e circulando, né, se conhecendo. E aí eu fico muito com no caso do meu questionamento, né, essa minha angústia, né, por causa da pouca visibilidade que, no caso, como trata disso, esses jovens que, no caso, nós fazemos parte, tem hoje da sociedade, né? Justamente quando vai para os espaços de formalidade que ainda representa a juventude, teoricamente, né, porque na prática não representa o movimento estudantil. Quando a gente chega num determinado espaço político, seja para o governo, seja nas próprias conferências, não, chama o movimento estudantil, porque ele representa a juventude, seja para os teóricos, seja para a academia, seja para todo mundo. Enquanto nós, né, que temos esse trabalho, temos uma outra forma de organização e lidamos mais com a diversidade, ainda ficamos em segundo plano, né? E aí nós que estamos na roda, que dialogamos, que trabalhamos nesse processo mesmo de se fortalecer, tanto teoricamente como enquanto grupo, ainda é algo, sei lá, é algo que parece que não existe, né? Seja para a grande imprensa, seja para a cidade, seja para quem decide aqui no estado, tá entendendo? E eu queria falar um pouquinho disso, né? De como você vê essas juventudes de hoje, essas novas formas de organização e fazer talvez um pouco a pouco com essa juventude de 74. Não concordo muito que não havia essa identidade juvenil nesses militantes dos anos, décadas passadas, 50, 60, 70, porque falaram aqui da juventude universitária católica, juventude operária católica, incluía mais a juventude comunista, a juventude udenista, da UDN. Então havia, de alguma forma, essa identidade juvenil. Eu acredito que o próprio movimento estudantil, pelo menos nos meus depoimentos, pelo menos nos documentos que eu li, ressaltava esse caráter do jovem, inclusive ressaltando mais em 68, muito claramente, esses jovens, esses estudantes, muito claramente a questão do poder jovem, inclusive é título de um livro, né? Então, eu não concordo muito nesse aspecto de que a categoria juventude desaparecia desses processos. Embora a categoria estudante, ser estudante naquele período, sobretudo estudante universitário, se confundia muito com ser jovem. Embora 1% da população era estudante universitário, mas o reconhecimento e a visibilidade era muito maior, obviamente, nos estudantes universitários. Era muito mais atenciosos os pais vamos dizer, das futuras das moças que futuramente se casariam com um jovem universitário. Inclusive, num dos depoimentos, acho que é o depoimento que indica muito claramente isso, lá, um dos depoimentos de um jovem que ele foi do movimento secundarista. Aí ele falava, olha, era muito complicado namorar as moças da cidade. Eu tinha 15 anos, 16, sei lá, e as mães, os pais, queriam que suas filhas namorassem os estudantes universitários, de engenharia, direito ou medicina de preferência, óbvio, né? Não estudantes de filosofia. Mas
Mas os estudantes de engenharia, de medicina, de direito, de preferência, queriam que suas filhas namorassem esse pessoal. E eu mostro muito claramente, vamos dizer, o prestígio, o status do estudante universitário, ou do jovem universitário. Inclusive, esse mesmo depoente, ele fala, era complicado, porque se a gente caísse, bebesse, ficasse lá na rua zanzando para lá, para cá, a gente que era secundarista era considerado vagabundo. O estudante universitário que fizesse as mesmas coisas, não, é da idade, o menino vai ser o futuro do país, vai... Sabe, havia, vamos dizer, uma dispersão muito grande. Você conhecia seu universitário, e a questão da juventude está muito ligada à órbita da família, né? O seu projeto profissional estava muito associado ao projeto de família. Inclusive, na minha dissertação, coloco muito claramente o projeto de mobilidade coletiva dos estudantes universitários. Inclusive, o pessoal não vai gostar muito não, porque eu falo, os estudantes não eram tão bonzinhos assim, né? Não se entregavam tanto. Se eles questionavam a universidade, era porque a universidade não lhes oferecia condições para o seu projeto de ascensão social, para o seu projeto de entrar no mercado de trabalho, o seu projeto de status. Então havia realmente nos estudantes de engenharia, eu percebo muito claramente, não eram tão bonzinhos assim, não se entregava à causa tanto assim. Havia uma preocupação também consigo mesmo. Queriam ser potencializados, queria que a sociedade lhes assegurasse as condições, os privilégios, etc., para exercer sua profissão futuramente. Então não eram tão bonzinhos assim quem fez movimentos estudantil. Inclusive, essa questão que eu falei do estudante ser reconhecido, ter o prestígio, o depoimento de Vladimir Palmeira no livro deles, que ele fala claramente, quando ele se emocionou, estava andando, ele era tão conhecido no Rio de Janeiro, que a imprensa sempre estava fotografando os movimentos e a liderança dele. Ele chegou, acho que em Copacabana, estava andando na rua, aí uma criança de 5 anos olhou para ele, estudante, estudante. Ou seja, mostra muito que assim, havia um reconhecimento e as pessoas perceberam muito o estudante universitário ligado ao movimento estudantil.